45. Guild Wars. Capítulo 513. Genocídio casual. Fala clã Nooble na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nooble sublinhado nó sublinhado logo. Todos os membros da Umbra foram organizados na área de reunião dentro do castelo de Aether. Todos os 10.000 estavam presentes, sabendo que perder tal evento seria incomparavelmente estúpido, já que o anfitrião era o próprio Draco. O Lorde local não estava que nem era mais considerado um membro da Umbra, já que Draco e Evo haviam expulsado do elenco há muito tempo. Draco originalmente queria incluir seus servos, mas agora havia quase 10 milhões dessas pessoas. A logística de mobilização de um grupo tão grande foi contada em dias e semanas, não em horas. Foi por isso que eles zombam de guildas como Myriad Cards e Lorebinders que reuniam centenas de milhares de pessoas. Draco e Eva apareceram no pódio diante de todos os membros da Umbra. Desta vez, apenas eles ficaram lá em cima enquanto até os 5 generais estavam lá embaixo, observando-os com expressões fervorosas. Curiosamente, Eira, Kier e Lucia também estiveram presentes. Eles lutaram para se integrar à Umbra inicialmente, mas com o apoio de Sublime e Eva, eles eventualmente se tornaram parte da família. Draco olhou para todos os seus membros e sentiu uma onda de orgulho. Todos eles eram elites, os talentos de primeira linha da base de jogadores até agora. Pode-se dizer que todos que se tornariam alguém em Boundless faziam parte do Umbra ou não existiam. Com isso, não existia e nunca existiria uma guilda capaz de igualar as proezas do Umbra por toda a eternidade. Especialmente com ele e Eva que, Umbra era invencível e incomparável sob os universos. Saudações, meus companheiros de guilda, reuni vocês aqui hoje para reduzir o tempo que levaria para alcançar o próximo posto para a maioria de vocês. Draco afirmou calmamente. Houve um período de silêncio antes que seus corações começassem a bater como reatores nucleares prestes a explodir. As palavras que o mestre da guilda proferiu foram tão estrondosas que eles não puderam deixar de reagir dessa maneira. Afinal, Draco estava dizendo que tinha uma maneira de empurrar mais de 10.000 pessoas do rank 2 para o rank 3. Porém, os membros do Umbra logo se acalmaram. Ah, que piada! Se Draco afirmasse que descobriu uma maneira de cagar usando os olhos, eles acreditariam nele, porque não havia nada que seu Guildmaster não pudesse fazer. Draco percebeu a crença deles e riu baixinho. Siga-me. Primeiro, todos se juntem ao grupo de incursão da guilda. Draco criou um raid party na guilda, no qual todos os mais de 10.000 membros se juntaram sem hesitação. Ele então definiu a distribuição de Espichari para igual, fazendo os membros perceberem que eles estavam realmente prestes a fazer algo enorme. Afinal, o que poderia deixar Draco tão confiante de que compartilhar experiências igualmente entre 10.000 pessoas que precisavam atingir o rank 3 não era algo que eles pudessem compreender facilmente? Draco então marchou para o portal center e todos os membros do Umbra o seguiram. Quando apareceram na seção interna onde foi instalado o centro do portal, atraíram a atenção de todos os curiosos. Muitos tremeram de medo e preocupação. A Umbra estava marchando com força total. Eles tinham uma guerra para lutar? Quais cães provocaram esses ancestrais desta vez? Draco parou diante de um certo portal e ajustou o destino. Ele pagou as taxas de viagem de toda a guilda e depois permitiu que os membros percorressem um por um. Ele e Eva foram os últimos a entrar para evitar que os outros os acompanhassem para ver para onde iam. Depois de cruzarem, muitos tentaram verificar as coordenadas ou apressar-se, mas ambos os métodos falharam. Isso deixou o público em geral com uma pergunta. O que a Umbra estava tentando fazer? Os membros do Umbra ficaram surpresos por terem surgido na beira de uma praia. Eles pensaram que Draco os levaria para uma masmorra, zona de campo ou continente único para fazer algo indescritível, mas nunca oceano. Draco virou-se para os membros de sua guilda com um sorriso e falou. Bem-vindo à Península de Varés. Este adorável continente é o lar de algumas espécies marítimas, bem como de alguns humanos que vivem da pesca. É o continente mais próximo de Caril e caso fosse criada uma rota comercial através do mar, seria a primeira a existir em Boundless. Draco apontou para a direção leste, onde o mar sem limites estava diante deles. O mar é um jogo diferente da terra. Em terra, temos zonas bem demarcadas,
chamadas zonas de área ou zonas de campo, onde podemos ver os níveis dos monstros e planejar nossos passos adiante. O mar, entretanto, não tem nada disso. Hoje você pode estar lidando com garras Krabby de Rancun que são fáceis de matar e no momento seguinte, você pode ser cercado por um Kraken de Rank 6. Eva assumiu a liderança a partir daqui. É esta imprevisibilidade que fez com que a indústria marítima não fosse desenvolvida e fosse amplamente evitada. Nós, jogadores, temos a vantagem de poder nos reaparecer, por isso, com vidas suficientes sacrificadas, poderíamos eventualmente mapear os mares ao redor do nosso continente e, se não criarmos rotas comerciais para outros continentes, ser capaz de criar rotas comerciais para outros portos dentro do mesmo continente. O que Eva estava descrevendo não era especulação, mas literalmente o que havia ocorrido na linha do tempo anterior. Naquela época, era necessário o suor e o esforço de centenas de jogadores determinados para desperdiçar dinheiro e tempo construindo ou comprando navios, partindo para o mar, encontrando monstros em rotas novas e não mapeadas antes de trazer as informações de volta após suas mortes. O comércio intercontinental ainda era uma tarefa difícil quando Draco e Eva morreram, com apenas continentes próximos tendo alguns meios para conseguir isso. O comércio continental, porém, estava florescendo e foi por isso que Kamizu e os outros desenvolveram indústrias marítimas mais tarde no jogo. Ainda assim, muitas vezes ocorreram acidentes. Esqueça os piratas, mesmo eles não ousavam operar nas rotas comerciais limpas porque ocasionalmente monstros apareciam e reivindicavam navios. Foi estabelecido que apenas 30% dos navios enviados chegariam ao destino e fariam a viagem de volta com segurança. Era um número fraco, mas mostrava quão difícil era o desenvolvimento marítimo. Os jogadores agora tinham uma ideia disso, mas não era tão profundo, já que os jogadores ainda nem haviam conquistado a terra ao seu redor, muito menos tempo para pedar no mar. Eva continuou. No entanto, a Umbra assumirá agora todos os empreendimentos marítimos relacionados ao continente Kariu, bem como abrirá à força uma rota comercial para o comércio intercontinental. Os membros respiraram fundo, pois este era um grande empreendimento. Parecia que eles teriam que trabalhar muito para provar seu valor e abrir um caminho para a guilda. Esse era o método para alcançar o rank 3 que Draco e Eva estavam conversando então. Draco então acenou com as mãos, chocando os jogadores do Umbra quando muitos grandes navios de guerra se manifestaram acima dos oceanos. Não foi nada estranho, apenas seus próprios navios de guerra Kingspear feitos à mão da Privateering. Havia pouco mais de 20 deles, e cada um tinha capacidade para 500 pessoas ao mesmo tempo. Draco fez com que vários membros do Umbra os abordassem até que todos os 10.000 estivessem totalmente carregados. Então, eles zarparam como uma frota em formação de ponta de flecha. Muitos dos membros da Umbra estavam incomparavelmente excitados, seus corações batendo forte enquanto olhavam para os enormes navios partindo. Com tal frota, qual um monstro poderia enfrentá-los? Eles poderiam atacar cidades costeiras indefinidamente e colher recursos infinitos diretamente do mar. Porém, a imaginação dos membros da Umbra estava faltando. Não havia como evitar. Eles não viveram em duas linhas do tempo, não eram a reencarnação de dois dos prováveis seres mais fortes do universo e não sabiam a verdade por trás de sua existência. Mesmo Lovingaunt e Sense Stalker, que satisfizeram uma dessas três condições, não conseguiam imaginar o que aconteceria a seguir. Draco então parou a frota no centro do oceano, bem em um local que ficava no meio dos pontos mais próximos entre o continente Kariu e a península de Varés. Os vários membros ficaram surpresos quando Draco e Eva pararam aqui. O duo maligno então voou no ar, Draco usando magia subjetiva enquanto Eva usava sua divindade. Os membros do Umbra observaram confusos enquanto pairavam sobre o oceano, um pouco longe dos navios. O que eles estavam tentando fazer? Draco respirou fundo e olhou para Eva. Bem, é a minha vez e irei primeiro. Depois, o resto é com você. Eva assentiu. Ela então pressionou a palma da mão nas costas de Draco, da mesma forma que Tia Amorosa fez com Draco, a fim de canalizar a energia de sua linhagem sanguínea para realizar a técnica avançada de manifestação. Draco ergueu a mão direita lentamente, a palma voltada para cima como se estivesse tentando fazer um Destructo Disc. Porém, não foi uma bola que se manifestou ali, mas algo muito, muito pior. A iluminação se aglutinou no centro da palma da mão,
3 diferentes cobras de eletricidade atingindo uma outra no centro enquanto um som bzzz era emitido. Logo, um pequeno orbe de energia negra se manifestou, mas rapidamente começou a crescer como um monstro tomando esteroides. Atingiu o tamanho de uma bola de futebol, depois de um canhão, depois de uma casa, depois de um prédio de 3 andares. A luz do dia havia escurecido há muito tempo, fazendo com que a área dentro de 100.000 quilômetros fosse como se o sol tivesse sido bloqueado. As nuvens balançavam para a esquerda e para a direita, como se uma grande torrente de vento as empurrasse para a esquerda e para a direita. Os membros da Umbra nos navios muito caíram de joelhos de medo e horror. Não apenas a visão do ataque ameaçador diante deles, mas a pressão que emanava os fez desmoronar. Não importava quem ou o que, todos caíram de joelhos, até mesmo Rina, que tinha uma classe divina. Seus olhos já haviam se arregalado ao limite enquanto olhavam para o orbe ainda crescente com admiração. Logo o orbe era tão grande quanto um enorme armazém, a figura de Draco e Eva abaixo dele tornando-se cada vez menor em contraste. Neste momento, Draco começou a suar enquanto enchia com toda a energia da linhagem que conseguiu reunir ao fazer overclock em um gerador de linhagem. Ele poderia tentar pressionar por mais, mas isso o prejudicaria. O máximo que ele e Eva podiam fazer agora era fazer overclock em um gerador. Isso permitiu que eles ganhassem um poder abominável que estava além da compreensão dos outros para um único ataque, mas eles seriam gastos por um tempo. Foi por isso que Draco pôde explorar as ruínas maias sem medo, porque ele poderia destruir a ilha inteira se tivesse tempo suficiente para se preparar. Claro, ele não se atreveu a usar a energia de destruição no mundo real, já que seus efeitos eram piores que a radiação mais potente. Seria melhor disparar 10 das armas nucleares mais fortes do que deixar Draco tirar este orbe até mesmo na ilha mais remota do planeta. Porém, em Bondless, devido à enorme distância entre os lugares e aos tamanhos exagerados de tudo, ele não teve tais preocupações. Sem falar no sistema de prevenção contra incêndio amigo. Quanto a se machucar, Draco não estava preocupado. Ele escolheu a energia de destruição entre suas muitas opções porque tinha certeza de sua imunidade a ela. É certo que Lightning foi sua primeira escolha, mas ele estava com medo de morrer eletrocutado. Afinal, ele não era Zeus. Justamente quando Draco estava vacilando, Eva começou a infundir nele a energia de sua própria linhagem, produzida a partir de um gerador com overclock. Ela apenas forneceu a ele energia bruta em vez de atribuir uma, já que eles não podiam prever como isso iria transformar a energia de destruição. Neste ponto, o enorme orbe que era quase tão grande quanto um arranha-céu de repente começou a encolher e a condensar. Sua densidade aumentou bastante, seu peso tornou-se tão alto que o ar ao seu redor começou a deformar-se como um potozope mal feito. Quando voltou ao tamanho de uma casa, a atmosfera não aguentou mais enquanto rachava, abrindo buracos no vazio. Os monstros do vazio do outro lado que tentaram passar correram mais fundo em seu reino quando sentiram a energia passando. Quando o orbe atingiu o tamanho de uma bola de futebol, o céu escureceu completamente. Até mesmo a cor azul sempre presente desapareceu como se estivessem no meio do espaço. O mar azul abaixo se transformou em um mar astral. Foi uma bela visão, mas os vários peixes e monstros que agora eram visíveis horrorizaram os jogadores. Eles notaram que, até onde podiam ver, existiam centenas e milhares de monstros. Eles também ficaram confusos com a súbita transparência de sua casa. Isso levou os membros do Umbra a se perguntarem como eles haviam navegado até aqui sem serem atacados, mas então perceberam que Draco deve ter feito algo para permitir que eles chegassem aqui sem serem molestados. Draco eventualmente condensou o orbe em uma coisa pequena do tamanho de uma bola de gude que era brilhante. Tinha uma cor preta que brilhava com uma luz prateada acinzentada. Foi um milagre que a luz pudesse refleti-la, pois seria de esperar que todos os raios fossem destruídos. Draco olhou para ele com receio, mesmo sentindo como se sua imunidade pudesse não ser suficiente para salvá-lo daquela coisa. No entanto, isso o tranquilizou ainda mais de que alcançaria os objetivos que desejava. Neste ponto, Eva também foi batida ao remover a mão. Draco sentiu o orbe começar a tremer porque havia perdido sua fonte de combustível. Quase parecia que tinha ganhado alguma consciência depois de chegar tão longe, mas Draco sabia que isso era impossível. Como tal, ele não perdeu tempo caso ocorresse algum desenvolvimento indesejado. Ele jogou a mão para baixo,
permitindo que a pequena bola de gude caísse lentamente no ar e entrasse no mar astral. Sua descida foi lenta e sem pressa, como a de um velho passeando pelo parque. No entanto, para todos os espectadores, era como se seus corpos estivessem congelados enquanto o orbe se movia, eventualmente alcançando a água e afundando abaixo dela. Desceu cada vez mais, tão fundo que não podia mais ser visto. Draco e Eva trocaram um olhar e assumiram suas formas de demônio e de deusa. Imediatamente, eles usaram suas habilidades mentais aprimoradas para erguer mais de 20 navios de guerra para o céu, voando cada vez mais alto. 30 segundos depois, eles pararam e olharam para o oceano que estava tão abaixo deles que mal conseguiam vê-lo. Ainda assim, Draco e Eva tinham expressões solenes em seus rostos, como se estivessem diante da morte e do desaparecimento. Nos próximos 5 segundos, o mar astral escureceu repentinamente. Não houve grande explosão ou som, apenas uma luz escura que brilhava por baixo como se fosse algum fenômeno natural incrível. No entanto, Draco e Eva empalideceram. Por onde quer que sua luz negra passasse, qualquer coisa feita de matéria carnosa seria destruída. Até mesmo os pássaros que voavam logo se desintegraram no nada. Os itens de seus corpos mergulharam no mar. A luz chegou tão alta quanto a localização de Draco e Eva, mas parou ali por alguns segundos. Finalmente recuou para o oceano, e o céu escuro iluminou-se, enquanto o mar astral voltou à sua cor azul. Neste momento, a transformação deles chegou ao fim, então eles começaram a cair de volta ao mar. Os navios bateram contra a superfície, empurrando-a profundamente antes de saltar uma, duas vezes e depois se acomodar. Draco e Eva lentamente pairaram sobre o oceano. Nada mudou visivelmente depois que o orbe explodiu, mas Draco e Eva sabiam exatamente que tipo de coisas inconcebíveis tinham acabado de acontecer. Eles não conseguiam sentir nenhuma vida marinha dentro do alcance do seu vazio de perfeição, o que era um pensamento assustador, já que logo abaixo dos navios havia milhares deles. Em vez disso, a superfície do mar estava repleta de uma quantidade infinita de itens flutuando preguiçosamente na superfície. Quando os membros da Umbra se livraram da vertigem, ficaram chocados com a cena diante deles. Não eram necessários 10.000 Ki para entender o que acabara de acontecer, e isso os deixou sem palavras. Eles só podiam olhar para Draco e Eva que flutuavam no ar como divindades com admiração e reverência. Draco então se virou para Sublime e falou: "Ah, bem, há muitos itens aqui. Precisaremos fazer com que todos os nossos servos coletem o que puderem antes que o mar leve tudo embora, não?" Sublime balançou a cabeça para cancelar seu torpor e rapidamente enviou uma mensagem a todos os jogadores servos. Eles deveriam se reunir na costa mais próxima das coordenadas enviadas por Sublime ou seriam expulsos da guilda. Apenas aqueles que ocupavam cargos importantes foram autorizados a permanecer, enquanto todos os outros tiveram que correr em menos de 24 horas, independentemente do que estivessem fazendo. Afinal, o tempo era essencial e poucos conseguiam reunir tudo o que existia. Os membros principais saíram instantaneamente, ativando várias habilidades que lhes permitiram coletar o máximo que viam. O mais potente deles foi Sense, que entrou diretamente em sua forma de dragão. Dentro de sua duração de 1 minuto, ele acelerou para cima e para baixo no mar, coletando itens em um bolso como um louco. O outro também desembarcou diretamente no mar e usou habilidades para se mover, como Hidromancer Consumer, que era um membro com maior classificação de especialista prestes a se tornar um membro principal. Sua destreza estava logo abaixo da essência, o que era impressionante. Draco manifestou diretamente muitos de seus outros navios, como o Rapscallions Gley, que tinha alta velocidade e tamanho pequeno na casa das centenas. Como era do tamanho de uma escuna, demorou muito pouco para ser feito com seus assistentes corsários que construíam navios 24 horas por dia, 7 dias por semana. Muitos jogadores se dividiram nesses pequenos navios que podiam levar cerca de 10 pessoas ao mesmo tempo, acelerando e coletando tudo o que viam. Guild Wars. Capítulo 514. Expansão marítima. Draco e Eva também ajudaram em vez de ficarem parados. Muito tinha que ser feito rapidamente, pois não havia como outras potências de Vareas e Cario não verem ou sentirem o que acabara de acontecer, apesar da distância. O que a Umbra precisava fazer agora era usar esses navios para dominar e declarar esta rota comercial como sua. Felizmente, eles tinham o privilégio de Frontiersmen, então enquanto falavam,
Draco havia enviado todos os seus jogadores de construtor, construção Tradiskill para o ponto de conexão de Varese e Cario para construir um pequeno assentamento. Como estavam em zonas de campo não reivindicadas, eles poderiam aproveitar ao máximo isso, especialmente agora que o benefício havia sido atualizado. Assim que construíram o assentamento e estabeleceram um porto improvisado, foi isso. Antes que as outras potências pudessem invadir seu território, elas rapidamente engoliriam o máximo que pudessem da zona de campo. Afinal, apenas o Vita Kingdom poderia se expandir sem a necessidade de consumir zonas inteiras. Esses eram assentamentos típicos, então eles poderiam simplesmente se expandir para uma cidade e depois construir mais e mais até cobrirem toda a zona do campo. Nesse ponto, eles teriam a maior parte das terras sob seu controle, tornando mais fácil declará-las como suas se seguissem os procedimentos adequados. Caso isso falhasse, eles poderiam simplesmente realizar uma arbitragem imparcial e forçá-la, como fizeram com a tribo Nussal. Neste momento, os construtores estavam construindo como loucos. Draco os instruiu a abrir mão da qualidade e optar pela quantidade, pois eles poderiam consertar tudo mais tarde com sua riqueza e poderes. No entanto, se permitissem que os primeiros batedores vissem o que havia acontecido, sofreriam uma grande perda. Como tal, Draco foi para a costa do continente Cario enquanto Eva foi para a costa da península de Varese. Eles então coletaram todos os itens que estavam nas águas rasas, bem como aqueles que chegaram à costa. Isso foi para evitar que os batedores os vissem e chegassem a uma conclusão. O que eles queriam que eles vissem eram os assentamentos construídos rapidamente e os fizessem pensar que a Umbra estava se expandindo. Isso deixaria seus mestres descontentes, mas cautelosos. Eles tentariam jogar pelo seguro e observar de longe. Contanto que eles não percebessem a estranha situação relativa ao mar silencioso por pelo menos uma semana, Draco consideraria isso uma vitória retumbante. Desde que ele e Eva manifestaram suas asas de linhagem, sua velocidade era proibitiva. Eles eram como borrachas em um desenho, onde quer que passassem, o mar não estava mais cheio de itens flutuantes, mas sim retornava à sua suave forma azul. Embora Lucia fosse muito mais rápida, o problema era que ela era muito rápida para Eva coletar qualquer coisa, já que não era para isso que a Tipo Enix foi projetada. Essa louca coleção e disseminação de embarcações marítimas durou 3 dias seguidos. Nenhum dos membros da Umbra se preocupou em verificar quanta experiência eles ganharam com tal coisa. Eles tiveram muito tempo para lidar com isso, mas essa questão era extremamente crucial e ninguém queria ser o idiota que estragou tudo ao se distrair. A essa altura, os quase 10 milhões de servos também haviam entrado na briga, de modo que a velocidade de coleta aumentou exponencialmente. Eles reivindicaram cerca de 70% dos itens aqui, e muitos tiveram que esvaziar rapidamente suas coisas no armazém da guilda para liberar espaço. Ninguém estava olhando para o que haviam pegado, mas sim pegando e jogando no armazém da guilda. Eles sabiam que tudo seria resolvido mais tarde. Naturalmente haveria alguns que embolsariam silenciosamente o que haviam conseguido, pensando que a Umbra não os perseguiria por algo tão pequeno. Afinal, havia mais de 10 milhões deles e tantos itens. Isso teria sido uma grande ideia se não fosse o fato de Draco ser o líder do partido e ter definido a coleta do saque. Este era um recurso que permitia aos membros do grupo escolher itens e mantê-los, mas o sistema marcaria aqueles que pegaram algo, bem como o que eles pegaram, para que após o término da missão /masmorra/raid, eles pudessem resolver as coisas de uma vez por vez. Tudo, em vez de fazer uma pausa a cada 5 passos para brigar por sacas. Apesar de tudo, os jogadores servos eram membros da Umbra, só que sua posição estava na parte inferior da hierarquia e eles tinham pouco acesso. Antes de entrarem na coleção, eles foram obrigados a participar do grupo de incursão da guilda, então Draco notou todos aqueles que pegaram para si. Ele não se incomodou, era importante cobrar e dominar primeiro. Depois, ele poderia decidir o que fazer com aqueles sujeitos com coceira nos dedos mais tarde, quando estivessem em uma posição mais adequada. A essa altura, eles conseguiram estabelecer 5 assentamentos de cada lado, com distância suficiente entre si para maximizar a reivindicação territorial. Os construtores fizeram algo que Draco havia esquecido e que o fez elogiá-los interminavelmente. Em vez de construir em direção à fronteira mais próxima, construíram ao longo da costa. Como tal,
Havia apenas mais 2 assentamentos na costa de Vareias para impedir que alguém criasse um assentamento costeiro novamente, enquanto eles precisavam de 5 no lado do continente Cariu. Mesmo que as outras potências tivessem percebido as intenções do Umbre e rapidamente despachassem seus próprios construtores, eles só poderiam construir atrás desses assentamentos agora, o que significava que não teriam acesso ao porto. Isso reduziu enormemente seus benefícios em 80%. Os últimos 20% eram se estivessem dispostos a fazer dos seus assentamentos uma espécie de local orientado para o comércio, onde cuidassem da distribuição e do transporte terrestre das mercadorias provenientes dos portos. Draco não se importava se isso acontecesse. Deixando de lado os benefícios de possuir a única rota marítima intercontinental, bem como de ter permissão para usá-la apenas para seus navios artesanais, o lucro que ele e Umbra obteriam não era uma piada. Eles nem precisavam incomodar seus 10.000 membros que tinham coisas mais importantes para fazer. Eles poderiam facilmente definir uma missão para que os jogadores servos assumissem várias posições, de marinheiros a capitães de vários navios para transportar mercadorias de um lado para outro. Draco já havia matado todos os monstros em um raio de 100.000 quilômetros, e levaria cerca de 6 meses de jogo antes que monstros de fora começassem a se infiltrar neste novo território. Nesse ponto, ele poderia eliminá-los novamente. Ele não tinha pressa em adicionar mais rotas comerciais porque eles precisavam estabilizar o que tinham de uma forma que Draco não fosse necessário. Quanto aos piratas e contrabandistas, Draco estava ainda menos preocupado com eles. Como seus portos usavam apenas seus próprios navios e seus próprios jogadores, de onde viriam os piratas? Naturalmente, teria de ser proveniente de águas fora da zona desmatada. Se um navio pirata pudesse navegar de um porto localizado em águas infestadas de monstros para entrar aqui e tivesse conseguido fazer isso ileso o suficiente para lançar um ataque, então, caramba, eles mereciam a carga. Quanto aos problemas terrestres, ele era como a IA. Ele poderia comprometer-se voluntariamente até estabilizar sua posição. Então, como uma chuva de fogo do inferno, ele e seu povo atacariam toda a área até não restar nada. No quinto dia, tudo estava configurado. As costas foram todas conquistadas e possuídas, então em vez de construir mais assentamentos perto da fronteira, Draco pagou para que todos os assentamentos fossem atualizados para o nível de cidade grande, que era o nível 4 de 8 nessa escala, que era o mais alto que ele poderia atingir. Com o desenvolvimento atual, qualquer nível superior, como tornar-se uma cidade, exigia muito mais população e desenvolvimento. Draco não se importou, porque ele só precisava que eles alcançassem o nível de cidade média para desbloquear a habilidade de construir um porto pequeno, mas uma cidade grande os deixava construir um porto médio. Eles precisavam retornar e atracar os navios, depois descansar e ajudar na estabilização. Este foi um período movimentado para Umbra, e quando chegou o 7º dia, os vários portos estavam funcionando. Após 7 dias de trabalho insano e ininterrupto, Draco deixou seus construtores descansarem. Ele foi até extravagante o suficiente para deixá-los voltar para a Vita para descansar, transportando-os usando um mundo de bolso. Ele apenas os fez entrar, retornou ao Vita Kingdom com Lucia e depois os deixou sair. Ele também os pagou bem, com cada construtor recebendo 10.000 UPs pelo seu trabalho. Isso equivalia a 10.000 platina, o que representava os $30 bilhões. Caramba, cara, qual trabalhador da construção civil aqui recebeu tanto em apenas uma semana? Então, novamente, qual trabalhador da construção civil poderia ajudar a construir 23 assentamentos do tamanho de Manhattan em 7 dias? Além disso, isso nunca foi um problema porque os jogadores que jogavam Bondless quase nunca vendiam sua moeda. Somente pessoas como Boyd venderiam o suficiente para tornar suas vidas um pouco mais confortáveis, mas ninguém se importava em ter milhões na Terra. Droga, nunca houve dinheiro suficiente no Bondless com tantas coisas para fazer e alcançar, mas você queria que eles vendessem seu acesso para melhorar sua situação dentro do jogo por um dinheiro rápido. Scrum. Esses 10.000 UPs serão definitivamente usados para comprar mais materiais do armazém da guilda ou obter acesso à biblioteca Tradiskill nas várias mansões. Não só isso, mas eles também precisariam disso para expandir seus clãs e também melhorar seus próprios equipamentos. Draco podia ter empatia, e foi por isso que ele pagou tanto a eles. Bondless era cruel e, quanto mais os anos passassem, mais os jogadores seriam levados à beira da loucura.
As coisas só ficarão mais caras, o dinheiro será mais difícil de ganhar, a diferença ficará maior, estabelecendo à força um sistema de classes entre os jogadores no jogo, e as pessoas ficariam mais pobres na realidade à medida que gastassem dinheiro no jogo para progredir. Draco abandonou sua contemplação sobre o futuro enquanto ia para a sala do trono do Salão do Éter. Hoje, ele teve alguns convidados importantes de longe para entreter, várias potências de todo o continente Cariu e da península de Varés. Draco entrou na sala e sentou-se em seu trono do dragão negro enquanto Eva sentou-se em seu trono do sol abençoado. A combinação dos dois impressionou fortemente os espectadores, sua beleza e sinergia perfeitas de cima a baixo. Desde que Draco criou o conjunto Dragora para Eva, ele condensou a essência de sua linhagem no jogo e começou a mudá-la. Assim como sua linhagem de dragão negro lhe deu olhos vermelhos, mas seu cabelo branco veio da herança Ultimasunt. Os olhos escuros de Eva permaneceram os mesmos, mas seu cabelo verde lentamente se tornou branco com o tempo. Como tal, ela e Draco agora tinham cabelos brancos cortados curtos, e era por isso que a sinergia deles era tão grande. A dupla maligna evoluiu para a dupla de cabelos brancos. Diante deles estavam algumas potências no rank 5 e acima, totalizando 7 no total. 3 eram do Conselho Continental Cariu, 2 do Conselho Continental da Península de Varés, enquanto os 2 últimos eram dos impérios mais próximos das zonas de campo vazias onde Umbra estabeleceu seus assentamentos costeiros. Draco os cumprimentou. Bem-vindos, queridos convidados, ao meu humilde reino. Aqui devo esse prazer. A primeira pessoa da esquerda levantou-se e cumprimentou Draco respeitosamente. Meu nome é Victor Carlensen e sou registrador-geral do Conselho Continental Cariu. É um grande prazer conhecê-los, majestades. O segunda pessoa também se levantou e cumprimentou Draco com um sorriso educado. Saudações, Rei Draco e Rainha Rivetingnid. Meu nome é Brendão Alqueire e sou o vice-presidente do Conselho Continental Cariu. Draco levantou-se diretamente e apertou a mão de Brendan diretamente, demonstrando um olhar de respeito. Prazer em conhecê-lo, grande senhor. Por favor, sente-se. A terceira pessoa levantou-se e era um homem mais jovem que parecia formal e composto. Eu sou Jacques Gersunt. É um bom dia para conhecer vossas majestades. Sou o conselheiro jurídico do Conselho Continental Cariu. Draco acenou para o sujeito com um sorriso. Ele então notou que a quarta pessoa se levantou, e era uma jovem com um corpo que quase poderia atingir o nível de Roma em termos de curvas e flexibilidade. Ela foi menos respeitosa em sua saudação e parecia bastante diferente por estar aqui. Você pode me conhecer como Voila. Sou o conselheiro sênior do Conselho Continental da Península de Varés. Draco a cumprimentou com um grunhido evasivo, novamente para a próxima pessoa, o que fez Voila franzir a testa. Como ousa este mero rei de algum buraco de merda sem litoral não ousar bajulá-la? A quinta pessoa era outra mulher, menos sensual e com aparência mais formal. Saudações, majestades, sou Carla Brown. Sou a presidente do Conselho Continental da Península de Varés. Draco também apertou a mão dela diretamente, apesar de sua saudação ser mais superficial do que as do continente Cariu. Bem, não havia como evitar, porque esses nativos de Varés não entendiam o poder e a força de Draco, Umbra Vita Kingdom. No entanto, como o continente Cariu era um dos, se não o, continentes mais fortes em todas as zonas mapeadas, e vendo que os ilustres homens do conselho eram tão respeitosos, Voila e Carla reprimiram a sua casualidade. Voila originalmente seria mais arrogante e desrespeitosa, mas rapidamente mudou de ideia. Embora ela pudesse se importar menos porque seus laços eram com o mar, ela ainda se importava um pouco com seus desenvolvimentos em terra, pois eram cruciais. A própria Carla trataria Draco como ela o imaginava, um rei novato de um reino aleatório que não entendia como o mundo funcionava. Quanto à sexta pessoa, era um homem idoso com corpo em forma e vestido com vestes de dragão. Ele se levantou e curvou-se para Draco. O imperador José do Império Feroria tem o prazer de estar na presença do rei Draco do Reino Vita. O imperador cumprimentou com um tom quase servil. Isso chocou outro imperador e a última pessoa, que era de Varés. Ele estava prestes a cumprimentar Draco com um pouco de frieza devido à sua infelicidade com suas ações, mas decidiu fazer o mesmo por enquanto. Ele pode não conhecer Draco Vita devido à distância, mas definitivamente conhecia o imperador José, pois seu império existia há quase 1000 anos.
Para que um homem tão poderoso, muito mais poderoso do que ele mesmo, dobrasse as costas, tinha que haver mais no reino Vita do que ele imaginava. Como tal, o último imperador, que era um pouco mais jovem e tinha a pele bronzeada devido ao clima de Varés, também se levantou e curvou-se ligeiramente. Saudações, nobre rei Draco e grande rainha Rivetingnid. Meu nome é Kutu e sou o imperador do Império An. Draco também retribuiu a saudação calorosamente, apesar de perceber facilmente os pensamentos do sujeito. Não há necessidade de dar um tapa em um rosto sorridente, certo? Além disso, ele gostava de pessoas como essa, que conseguiam ler a sala e se adaptar. Esses sujeitos muitas vezes seriam os melhores aliados, conforme tivessem discernimento. Draco bateu palmas. Agora que terminamos as apresentações, podemos passar ao ponto principal da sua visita de hoje. Que o vice-presidente, estimado Lord Brendan, tome a palavra. Brendan sorriu amplamente, e os outros dois do Conselho Continental Cariu pareceram satisfeitos, enquanto Vole e Carla franziram ligeiramente a testa. Dar direitos de porta-voz ao Conselho Continental Cariu foi uma demonstração óbvia de favoritismo e bajulação. No entanto, eles não ousaram comentar porque os dois imperadores pareciam bem com isso e eram uma minoria com apenas 2 pessoas. Afinal de contas, a península de Varés tinha muito poucas potências devido à sua geografia cercada pelo mar e ao seu tamanho que era apenas 1/10 do continente Cariu. Já era bom o suficiente que o vice-presidente e o conselheiro sênior pudessem vir. Esta foi também a razão pela qual Voile escolheu Varés como ponto de entrada em terra, porque era pequena e extremamente dependente do mar para sobreviver. Ela conseguiu conquistar uma posição tão elevada não porque fosse pessoalmente forte, mas porque o poder por trás dela era. Brendan pigarreou e começou a falar. Sobre isso, há aproximadamente uma semana, houve relatos na costa da fronteira sudoeste do continente de que um grande fenômeno celestial havia ocorrido. Depois disso, as leituras da vida marinha caíram muito e membros de sua guilda foram vistos subindo e descendo o mar, coletando vários itens. Brendan coçou a cabeça. Ao mesmo tempo, seu povo começou a construir uma série de assentamentos ao longo da costa, o que nos confundiu ainda mais quanto às suas intenções. Não se engane, não estamos acusando você de nada nem forçando você a nos dar uma resposta hoje. Gostaríamos apenas de saber, se você estiver disposto a nos contar, o que exatamente aconteceu na semana passada. Brendan finalmente perguntou com um olhar de total incompreensão. Se fosse possível, Draco tinha certeza de que pontos de interrogação apareceriam acima de sua cabeça e não seria apenas ele, mas literalmente todos os outros sentados diante dele. Draco tossiu e olhou para os caras à sua frente, firmando suas expressões enquanto se preparava para vomitar a maior besteira de sua vida. Guild Wars. Capítulo 515. Entrando na reclusão Sikh. Na verdade, Draco não precisava mentir para eles. Ele apenas os informou diretamente que havia eliminado todos os monstros dentro de um certo alcance entre a zona de campo Gensim Plains do continente Cariu e a zona de campo Terçoanzi da península de Varés. Ele também revelou sem rodeios que planeava fretar uma rota marítima privatizada para o comércio intercontinental. Draco disse isso a eles por 3 razões. Em primeiro lugar, ele precisaria da aprovação dos 2 conselhos, ou pelo menos concordaria em pagar impostos sobre a rota, ou as coisas ficariam difíceis. Em segundo lugar, como rei do Reino Vita, ele era agora um membro registrado do Conselho Continental Cariu. Na verdade, ele não poderia simplesmente mentir-lhes abertamente se quisesse paz aqui em sua terra natal, e Varés provavelmente descobriria de qualquer maneira se confessasse a Cariu. Em terceiro e último lugar, Draco não estava preocupado. Se ele pudesse limpar o mar por quilômetros em uma determinada faixa pagando um determinado preço, ele poderia facilmente fazer uma visita às suas terras e ajudá-los com algum controle populacional. Ao ouvir sua história, muitas partes ficaram sem palavras. Algo incrível como isso pode acontecer? Todos os 7 logo demonstraram expressões entusiasmadas porque sabiam o que isso significava para eles e para o mundo. Mesmo para Voila, ela não ousava mexer com aqueles monstros marinhos estúpidos e só poderia viver na área que as raças de tritões haviam limpado para si mesmas. Se ela tentasse invadir, seria cercada por uma quantidade infinita deles. Caso contrário, porque ela escolheria expandir-se para terras relativamente mais seguras e já povoadas.
O mar sempre foi muito mais rico em recursos do que qualquer zona terrestre, especialmente no fundo do mar. Até Draco planejou que os jogadores servos realizassem missões de mergulho para escavar o fundo do oceano na área, mas uma coisa de cada vez. A Umbra estava esticada no momento, tentando estabilizar a zona marítima, estabilizar o reino recentemente expandido e conquistar algumas zonas de campo ao redor da área. Brendan foi o primeiro a falar. Quais são os planos de Sua Majestade? Draco sorriu, enquanto Brendan perguntava contato como os benefícios seriam divididos. Os outros também olhavam com olhos de falcão, suas orelhas batendo enquanto queriam captar cada som da boca de Draco. Darei ao Conselho Continental do Cariu 3% de participação nos lucros do comércio marítimo e pagarei também a alíquota padrão de 15%. Além disso, gostaria que um representante residisse na principal cidade costeira para ignorar as coisas do nosso lado. A costa. Draco começou. Os 3 representantes de Cariu pareciam extremamente satisfeitos e seus olhares para Draco eram extremamente calorosos. Pode-se dizer que ele deu um pouco mais do que eles iriam pedir, mostrando que ele também valorizava seu relacionamento com eles. Tratar os parceiros com respeito e propriedade sempre foi a melhor opção, pois eles favoreceriam você em detrimento dos outros. Draco então olhou casualmente para a dupla do continente Varés. Quanto ao seu conselho, pagarei integralmente os impostos aplicáveis de acordo com as suas leis, que também é de 15%. Ela olhou para Voel um pouco e depois sorriu para Draco. Não é um problema, Vossa Majestade. Você está simplesmente seguindo a lei neste assunto. Draco franziu a testa em desgosto com a reação dela, mas sentiu pavor por dentro. A Teva ficou alarmada. Brendan e seu trio também trocaram olhares de medo. A razão pela qual Carlos fez se sentir assim foi devido à sua inteligência aguçada, que foi capaz de deduzir tudo em uma fração de segundo. Falando francamente, Draco só precisava pagar os impostos legalmente e estava resolvido. Ele não precisava da aprovação dos 2 conselhos, apenas que isso ajudaria a suavizar seu caminho. O que ele deu a Cari e o continente foi apenas a cereja do bolo para tornar o relacionamento deles muito melhor. Ele havia negado qualquer coisa a Varés para provocar sua raiva. Conhecendo aquela sereia egoísta e arrogante, ela provavelmente teria exigido ser tratada melhor, talvez até no mesmo nível do continente Cariu. Em ambos os casos, Draco já havia preparado uma resposta lógica para refutar tal exigência. Como tal, de acordo com o roteiro, Voela então tolamente ameaçaria ou avisaria Draco, o que lhe permitiria retaliar. Se a dupla se recusasse a reconhecer a propriedade da rota comercial de Draco, eles teriam caído na cruel armadilha de Draco. Ele poderia então convocar uma arbitragem imparcial e massacrá-los legalmente. A beleza da arbitragem imparcial em comparação com o litígio manual no Bondless era que o veredicto de uma arbitragem imparcial era imutável e não podia ser alterado. Em outras palavras, se a arbitragem imparcial decretasse que Draco tinha direito à rota comercial marítima e, portanto, deveria pagar apenas 15% dos impostos na rota, isso seria fixado para a eternidade. Mesmo que Draco perdesse a cabeça em algum momento e quisesse dar mais, o sistema não permitiria isso. O que fez todos sentirem medo foi como Carla foi capaz de rapidamente perceber isso, calar a boca do retardado Voel e então acalmar as coisas com Draco. Isso significava que a mesa estava aberta para negociações futuras e que ainda poderiam colher mais. Draco rapidamente controlou sua preocupação e permaneceu calmo. A próxima coisa na agenda da dupla de cabelos brancos era fazer uma visita aos clãs e territórios dos vários poderes do Rank 7 que apoiaram Joker e o Rapchola na primeira guerra de guildas e os usaram como fantoches para lançar a infestação do vazio. Missão de emergência. Depois que eles terminaram de passar, não se sabia se Carla ainda teria alguma ideia engraçada em relação à sua facção. Então Draco seguiu em frente por enquanto. Ele então olhou para o Imperador José e o Imperador Kutu. Gostaria de oficializar um acordo comercial com os 2 impérios, permitindo-lhe ser o primeiro centro de comércio para todos os bens trazidos para esse continente S. Você concorda com isso? Ambos os imperadores estavam incomparavelmente excitados e se levantaram, sem vergonha de se curvar a Draco em gratidão. Indicaram que estavam satisfeitos com os preparativos, o que não foi surpreendente. Como os distribuidores oficiais escolhidos, o tipo de bom econômico que teria para os seus impérios seria assustador. Nos próximos 100 anos,
Estimaram que a sua escala poderia aumentar quase 20 vezes apenas com base na riqueza que receberiam por procuração. Como eles poderiam não estar satisfeitos? Até os grupos do Conselho Continental Cariu e do Conselho da Península de Vareias ficaram com inveja. Esta foi uma torta no céu caindo só porque eles estabeleceram seus poderes no lugar certo e viveram na hora certa. Draco deu um tapinha no braço dele. Já que resolvemos o problema principal, por que vocês, convidados, não ficam no castelo de Aether para um breve feito para celebrar nossa cooperação? Todos concordaram com isso, pois seria uma boa ideia aproveitar os benefícios deste reino. Voila quase foi embora, mas Carla olhou para ele mais uma vez e decidiu ficar. Voila poderia intimidar todos os outros em Vareias porque poderia facilmente recuar para o mar, mas não ousava causar problemas a Carla. Como tal, todos os 7 compareceram à festa. Draco e Eva os receberam grandiosamente e, apesar do tamanho pequeno, foi um show bastante animado. Depois disso, todos decidiram partir, pois tiveram que fazer muitos preparativos para lidar com o súbito desenvolvimento que tinham pela frente. Quanto a Draco e Eva, eles trocaram um olhar e foram transportados para a área acima do castelo de Aether. Lucia então voou de longe e os carregou nas costas, brilhando no horizonte enquanto eles cruzavam grandes distâncias em poucos segundos. Draco e Eva apareceram pela primeira vez acima de um vale escondido onde um grande clã foi estabelecido. Era um clã de elfos superiores que viviam pacificamente por conta própria. 2 de seus líderes do rank 7 decidiram ajudar a dupla idiota naquela época, então Eva liberou diretamente uma pequena parte da maldição psíquica em um cidadão aleatório. Em breve, isso se espalharia e paralisaria todo o clã, deixando os que estavam no topo ansiosos e com medo. Mesmo um grande mestre mago mental como Olivia só conseguiu evitar ser infectado, mas não conseguiu dissipar a maldição. E Eva estava cuidando dele há mais de uma semana, então seu poder era incomparável ao que tinha na Guilda dos Mercadores. Ela apenas cortou um pequeno pedaço para infectar este clã, mas era maior do que o que ela havia usado inicialmente para desencadear a maldição. Em breve, estas potências recorreriam a vários especialistas na esperança de encontrar uma solução para o problema. Eles agiriam como a Guilda dos Mercadores e o resultado seria o mesmo. Nada que esses rank 7 pudessem convocar poderia se igualar à guilda indiscutivelmente mais rica da era de hoje. Então Eva e Draco não estavam preocupados que isso iria falhar. Eventualmente, a Guilda dos Mercadores entraria em contato com eles e lhes contaria secretamente como o problema havia sido resolvido, o que os deixaria em uma situação difícil. Entre em contato com a parte que eles ofenderam no passado e implore por ajuda ou deixe seu clã morrer. Draco e Eva estavam praticamente latejando de excitação em antecipação à escolha que fariam. A agonia pela qual passariam ao ter que escolher qualquer um dos caminhos era suficiente para intoxicar essas duas entidades cruéis. Se eles deixassem seu clã morrer, Draco e Eva iriam adorar assistir isso do lado de fora, cientes de que poderiam ter evitado isso. Se eles viessem até eles em busca de ajuda, eles os manteriam sofrendo de dor até que eles roubassem toda a sua riqueza. Então eles iriam ajudar. Isto levaria à segunda parte do seu esquema cruel que era ainda mais assustador do que a primeira parte, usando os filhos dos seus inimigos para fertilizar e gerar a maldição. Depois de dividir a maldição crescida e plantá-la, ela usaria essas mentes para crescer e se conectar. Quando Eva chegasse para curá-lo, ela o recolheria de volta, muito mais forte do que antes. E ela faria isso para cada clã que a procurasse em busca de ajuda, aumentando enormemente a quantidade de maldição psíquica que ela tinha em mãos, tanto em quantidade quanto em qualidade. Ela poderia então replantá-lo em outros clãs e locais inimigos para propagá-lo e espalhá-lo ainda mais. Quanto a saber se a Guilda dos Mercadores suspeitaria deles, não faria sentido para eles. Em primeiro lugar, eles não tinham ideia de que Eva era a causa, ainda acreditando que se tratava de um ladrão aleatório. Eles muito descartavam a Umbra, apesar de Zayn ter vindo para lá, porque o ladrão só havia roubado dinheiro e cristais de éter, mostrando que eles eram totalmente pobres. Umbra não faltou dinheiro e eles tinham bilhões de cristais de éter após o leilão do primeiro jogador, então literalmente não havia motivo. Da última vez, Eva sofreu por curar a maldição, o que os deixou em dívida com a Umbra. Se esses vários clãs também fossem atingidos pela mesma coisa, eles pensariam que era o ladrão misterioso novamente, ou um surto. Afinal, Draco e Eva tinham o álibi de conhecer as potências há algum tempo,
e ninguém sabia que eles estavam por aqui. Era possível ligá-los usando o fato de que todos os clãs sofredores eram suspeitos de serem inimigos de Draco e Eva, mas isso continuaria sendo uma suspeita já que os fatos e a lógica não sustentavam a conclusão. Sem mencionar que alguns dos clãs eram inimigos conhecidos da Umbra, enquanto outros não, como o Império Godmar, que ofendeu Draco. No entanto, eles fizeram isso em uma missão única, então nem esperavam a calamidade que estava prestes a acontecer sobre eles. Quem foi quem lançou essa maldição e por quê? Draco e Eva terminaram a tarefa rapidamente. Não havia necessidade de gastar muito tempo nisso, para que não corressem o risco de seu álibi se tornar cada vez mais fraco. Logo, eles retornaram ao castelo do éter e se estabeleceram. Eles eram como aranhas na teia, esperando que suas presas se aproximassem, apesar de saberem que seriam devoradas. Uma aranha não se mexeu e foi extremamente paciente, assim como a dupla de cabelos brancos. A primeira coisa que fizeram depois de se estabelecerem foi finalmente verificar os detalhes do saque. Agora que tudo foi coletado, o número de itens, materiais, recursos e coisas diversas que eles acumularam eram muitos para Draco realizar o inventário facilmente. A maioria estava no armazém da guilda e estava prestes a ficar cheio. Os armazéns da guilda eram obscenamente grandes e cresciam exponencialmente em tamanho a cada nível que a guilda subia. Umbra era uma guilda de nível 4, mas seu armazém estava quase cheio. Isso era algo que nunca havia ocorrido na linha do tempo anterior, e Draco e Eva estavam impotentes quanto a isso. Só depois de estabilizarem a rota comercial e limparem uma zona de área para Vita que eles conseguiriam reputação suficiente para subir mais alguns níveis. Como tal, algumas mercadorias tiveram que ser armazenadas nos armazéns da cidade Vita, e mesmo elas estavam quase lotadas. Antes de perseguir aqueles caras que desviavam mercadorias, ele tinha que resolver primeiro esse problema de armazenamento, e isso levaria tempo. Draco só poderia ligar para a Sublime e enviar-lhe a lista daqueles com coceira nos dedos para ela cuidar no devido tempo. Depois disso, a dupla verificou o ganho de experiência de todo o grupo de ataque dos 10.000 membros da Umbra. Quando viram quanto ganhavam, só conseguiram respirar fundo e estabilizar as pernas trêmulas. O ganho total de experiência foi de 100 milhões por cento. Eles mataram 3,425 milhões de monstros com um ataque que lhes rendeu tanto. Destes, 70% eram do rank 1, 20% do rank 2, 8% do rank 3, 1,9% do rank 4 e 0,1% do rank 5. Dividido entre 10.000 jogadores, cada pessoa ganha cerca de 10.000% de pontos de experiência. Mesmo que alguém estivesse no rank 2, nível 50, e tivesse 50 níveis para cruzar para alcançar o rank 2, nível 100, eles precisariam de apenas 5.000% de experiência para cruzar a distância. Para muitos, eles eram novos no rank 2, então isso foi o suficiente para mandá-los para cima. Mesmo o extra que eles tinham poderia ser usado para empurrá-los para o rank 3, embora provavelmente não soubessem o quão cruel era aí. Claro, este era o melhor momento para ter itens de crescimento, então muitos dentro da guilda resgataram loucamente quaisquer itens de crescimento à venda e colocaram excesso de experiência neles, aumentando suas notas. Afinal, era melhor usá-lo para algo tão utilitário como isso do que deixar a IA destruir sua experiência adquirida com dificuldade ao fazer a conversão. Draco também aproveitou esse tempo para colocar muitos dos itens de crescimento que ele havia feito no menu do Grande Mestre à venda por um preço barato. Quando se tratava de fortalecer os jogadores da Umbra, Draco não era mesquinho com eles. Do jeito que ele os mimava, alguém poderia pensar que ele era seu ancestral e não seu Guildmaster. Quão maravilhoso seria transmigrar para este mundo e ser um membro da Umbra. A vida seria tão simples e fácil. Depois disso, Draco e Eva não correram para subir de nível ainda. Eles não estavam no rank 2 há muito tempo e precisavam passar algum tempo nesse rank para que sua linhagem se adaptasse antes de tentar a cerimônia de ascensão mais uma vez. Como Draco deu ao Sublime 3 meses para estabilizar o Reino Vita, o que também poderia ser usado para estabilizar a rota marítima, eles esperariam até o fim. A dupla decidiu entrar em reclusão durante esse período para diminuir as suspeitas sobre si mesmos. Draco decidiu trabalhar em seu refinamento. Quanto à criação de masmorras e fusão de habilidades, elas poderiam ser trabalhadas posteriormente. O refinamento era muito mais importante, benéfico e interessante comparado a eles.
Felizmente, a guilda tinha acabado de reabastecer inúmeros itens, então Draco tinha inúmeras coisas para usar como material de pesquisa. Obviamente, ele começou com os mais valiosos deles, primeiro inspecionando profundamente seus elementos e depois memorizando-os. Depois disso, ele tentava fazer e ver o quão bem-sucedido era, depois deixava-o de lado e analisava um material diferente. Neste momento, mais do que tentar aumentar sua proficiência em transmutar coisas, ele estava mais interessado em aumentar sua base de conhecimentos sobre o máximo de materiais e itens que pudesse. Afinal, depois de memorizá-los, ele poderia fazê-los a qualquer momento, desde que houvesse energia suficiente por perto. Ele apenas criou uma amostra de teste para ver se acertou as coisas, bem como avaliar quanta energia cada uma delas exigia. Quanto a Eva, ela trabalhou com Sanji para aumentar seus vários departamentos sobre inteligência e Tradeskill, expandindo-o bastante. Ela já havia usado o altar de Tradeskill que veio com as 99 aldeias para extrair suas Tradeskills menos desejáveis e alimentou sua experiência com a inteligência. Agora, o Tradeskill atingiu o rank Elite e sua utilidade com ele se expandiu. Ela também poderia contratar ajudantes usando o sistema para ajudar Sanji, ao custo de cristais de éter, é claro. Mas com a riqueza atual da dupla de cabelos brancos, tais custos não passavam de uma ninharia. A forma como Eva pagou foi como se Aya fosse um pobre mendigo que precisava dessa bênção, deixando o robô sem palavras. À medida que a dupla entrava em modo de trabalho, a Umbra também fervilhava de atividade enquanto várias coisas aconteciam. Só assim, 3 meses se passaram. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.